Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao canal Universo dos Números, ok? Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo, tá? E ative o sininho de notificações para você ficar sabendo por dentro aí dos assuntos, beleza? Bom, vamos lá para nossa aula de hoje. Bom, gente, hoje eu vou falar do módulo 5960, né? A raiz quadradas e expressões. Dentre as várias raízes, destacamos aqui a raiz quadrada. Mostramos no capítulo anterior que ela tem relação com o cálculo de potência de expoente 2, isto é, com quadrado de números naturais. Além disso, veja que curioso, a ideia de raiz quadrada tem relação direta com a formação de quadrados, como já mostramos para o cálculo de potência de expressão 2, de expoente 2, né? Retomando aquela ideia, veja as três figuras seguintes, né? Então aqui eu tenho 4 quadrados, né? Um quadrado maior com 4 quadradinhos, né? Aqui eu vou ter 9 quadradinhos, aqui 16 quadradinhos. Veja que a quantidade de quadrados é justamente a multiplicação da quantidade de quadradinhos da base pela quantidade de quadradinhos da altura, né? 2 quadradinhos de base, 2 quadradinhos de altura, 2 vezes 2, 4, né? Aqui 3 quadradinhos de base, 3 de altura, né? 3 quadradinhos vezes 3 quadradinhos vai dar 9 quadradinhos. E aqui também, 4 quadradinhos de base, 4 quadradinhos de altura, 4 vezes 4, 16 quadradinhos. Todos os quadrados formados por quadradinhos menores, né? Todos são quadrados formados por quadradinhos menores. Para cada uma delas, podemos compor o seguinte quadro, né? Total de quadradinhos em cada lado da figura, né? Então, esse quadradinho, esses quadradinhos, né? Formando essa figura, é 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, que é igual a 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, deu 2 quadrados de lado, como eu falei anteriormente, né? Aqui, essa outra figura é 3 vezes 3, né? 3 quadrados vezes 3 de altura, que é 3 ao quadrado, igual a 9. Raiz quadrada de 9 igual a 3, então eu tenho 3 quadrados de lados, também aqui, né? E a outra figura também, né? Que é 4 vezes 4, que é 4 ao quadrado, que é 16. Raiz quadrada de 16 é 4, eu vou ter 4 quadrados de lado aqui também, correto? Nesses casos, quando queremos, por exemplo, encontrar a raiz quadrada de 25, né? Montamos um quadradinho com 25 quadradinhos. E nesse caso, a pergunta é: quantos quadradinhos haverá em cada lado dessa figura, né? Assim, se raiz quadrada de 25 é igual a 5, então temos a figura, né? 5 quadradinhos de base, 5 quadradinhos de altura, que vai dar 5 vezes 5, 25 quadradinhos. É interessante observar como cálculos estudados em aritmética podem ter relação com figuras geométricas, né? E vice-versa. Nos exercícios você poderá aprofundar ainda mais essa ideia, ok? Expressões com raiz quadrada. Aplicando o estudo de raiz quadrada em expressões, veremos que a escrita e a ordem de resolução muda pouco em relação ao estudo já realizado em capítulos e anos anteriores, né? Para apenas os quadros operações elementares. Nesse caso, temos a seguinte ordem de resolução. Primeiro, efetuar raízes quadradas. Segundo, efetuar a multiplicação na ordem que aparece da esquerda para a direita. Terceiro, efetuar a adição e subtração na ordem que aparece da esquerda para a direita, né? Sempre que houver sinais de associação, parênteses, colchetes e chaves, eles serão resolvidos na ordem já estudada para apenas as operações elementares. Acompanhe alguns exemplos, né? Letra A, 9 mais raiz quadrada de 64 menos 3 vezes 2, né? Calculamos a raiz quadrada de 64 dá 8. Depois, efetuamos a multiplicação. 3 vezes 2 vai dar 6. Efetuamos a adição e subtração na ordem, né? 9 mais 8, 17 menos 6, né? 9 mais 8, 17, desce menos 6. 17 menos 6, 11, né? Então, ele fez um passo a passo, né? Raiz quadrada de 64 é 8, né? Ele desceu aqui, tá? Menos 3 vezes 2, tá? Nesse caso, você poderia fazer direto também, tá, gente? Fez esse e depois faz esse, né? Na sequência, tá? E você vai chegar ao resultado de 11, né? Então, 64, raiz quadrada de 64 dá 8, desceu menos 3 vezes 2, poderia multiplicar para fazer logo direto aqui, tá? Então, menos 3 vezes 2, menos 6, mais 9 menos 6, vai dar 17, né? 9 mais 8, menos 6, 11, ok? Então, 9 mais 8, 17, menos 6 vai dar 11. B, 60 menos 5 mais 2 raiz de 25, mais 3 vezes 7 mais raiz quadrada de 36, né? Iniciamos o cálculo pelas expressões dadas entre parênteses. Então, a gente vai resolver primeiro o que está entre parênteses, né? Então, veja só. Aqui, raiz quadrada de 25 é 5. Então, fica 5 vezes 2, né? Que está multiplicando aqui.
E aqui, raiz quadrada de 36 é 6. O 6 vai somar com 7, ok? Tá? 7 mais 6, 13, né? Eliminou os parênteses. 5 vezes 2, 10, né? Desce o 5 e o 10. 5 mais 10, 15. Eliminou os parênteses, né? E aqui, como eliminou parênteses aqui, 13 vezes 3, 39. Então, desce 60 aqui, né? 60 menos 5 mais 10 mais 3 vezes 13, tá? Então vai ficar 60 menos 15 mais 39, ok? 45 mais 39, 84, beleza? Aqui ele fala o seguinte, né? O segredo para se resolver uma expressão é escrever todos os passos do cálculo linha por linha, beleza? Assim, a gente chega no exercício de aplicação, tá? Que a questão número 1 diz o seguinte, no modo 59 e 60, né? No texto teórico, mostramos que o estudo de raiz quadrada tem relação direta com as figuras quadradas formadas por quadrados menores. Pensando nessa ideia, um estudante recortou pedaços pequenos de quadrados de cartolina e tentou unir alguns para formar um quadrado. Veja como ficou, né? Então ele pegou alguns quadrados da cartolina que ele cortou e montou esses quadradinhos aqui, nesse quadrado maior, certo? Vê que não foi possível formar um quadrado. De acordo com essa ideia, responda que se pede. Letra A, quantos pedaços pequenos de quadrado ele usou, né? Então, veja só. Na base aqui, eu vou ter 4 quadrados, né? 4 quadrados. E de altura aqui eu vou ter 3, né? Então, 4 vezes 3, ele usou 12 pedaços. 4 vezes 3, 12, né? 12 pedaços. Ok? Certo? Esse aqui é um C, tá, gente? Meu C foi muito pequeno, né? Deixa eu apagar aqui. Escrever melhor, né? Então, pedaços, né? Pedaços. Beleza? B. Apenas observando a figura e com a resposta do item anterior, é correto afirmar que raiz quadrada de 12 não é um número natural? Sim, né? É correto afirmar. Ele não é um número natural, sim. É correto afirmar, né? Ok? Beleza? Próxima questão. C, né? No mínimo, quantos recortes quadrados esse estudante deve colocar na figura para que seja formado um quadrado, né? Desenho como fica essa figura. Então, se ele cortou 12, gente, 12, no mínimo, ele deveria colocar 9, né? Certo? 9 quadradinhos, então 9 pedaços no caso, né? 9, no mínimo quantos recortes, né? Quadrados esse estudante deve colocar. Então, no mínimo 9, né? Ele tinha 12, 9 faz um quadrado. Então, 9 pedaços, né? Ok? Então, ele quer que você desenhe. Então, para a gente desenhar, vamos tentar desenhar aqui. Ficou feio. Dá para utilizar a régua, né, gente? Vou utilizar a régua, vai demorar um pouquinho. Então, vamos tentar desenhar aqui. Tá? Que dê mais ou menos aí um quadrado perfeito, tá? Não perfeito, né? Mais ou menos aí um quadrado com 9 quadradinhos, ok? Vamos destacar bem aqui e bem aqui, né? Aí tem um aqui. Não ficou legal, ficou torto demais essa linha, tá? Tá aqui. Não. Ok. Vamos lá, tentar fazer de novo aqui. Acho que coisa, né? Bora utilizar a régua, né? É melhor. Opa. Utilizando a régua. Porque dá pra formar com a régua, gente. Só que vai levar mais tempo, tá? Pra gente resolver. Vamos só botar a régua aqui pra gente fazer... Opa. A linha, né?
colocar aqui a linha. Mais ou menos aí, né? Então vamos separar aqui, mais ou menos aqui, e a outra mais ou menos aqui, né? Tá? Só para gente formar os novos quadradinhos, ok? Beleza? Então vai ficar aí dessa forma, né? Então a gente vai ter 9 quadradinhos, tá? Dá para desenhar as linhas aqui laterais com a régua, tá, gente? Só que ia demorar um pouco o vídeo não ficar muito grande para vocês, tá? Eu usei só aqui no meio, tudo bem? Então o desenho vai ficar dessa forma, né? 9 quadradinhos. 2. No sistema de numeração decimal, há 10 algarismos indo-árabes, né? Calcule o quadrado de cada um desses algarismos, completando o quadro a seguir. Depois responda o que se pede. Então, ele tem um algarismo, o quadrado desse algarismo, certo? Então, letra A, no 0, é 0 ao quadrado, que é 0 vezes 0 vai dar 0. Depois, 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1 é 1. Depois, 2 ao quadrado, né? Que é 2 vezes 2 é 4. Depois, 3 ao quadrado, que 3 vezes 3 é 9. Depois 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4 é 16. Depois é 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, que é 25. Depois é 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, que é 36, né? Continuando aqui, depois nós temos 7 ao quadrado, que é 7 vezes 7, que é 49, né? 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, 64. E 9 vezes ao quadrado, que é 9 vezes 9, 81, né? Então, a letra A pede o seguinte: observe apenas os algarismos das unidades dos quadrados obtidos. Quais são os algarismos obtidos, né? Então, das unidades aqui, ó. Então, a gente obteve o 1, o 4, o 5, né? O 5 aqui, 6 e 9, né? Então, 1, 4, 5, 6 e 9, ok? Na letra B, quais algarismos não aparecem na ordem das unidades dos quadrados obtidos? Na ordem aqui, ó, quais não aparece aqui, né? Então, é o 2 que não aparece aqui, tá? Nem o 3. 2, 3, que mais? 7 e 8, né? 7 e 8. Então, esse número aqui não aparece aqui na ordem das unidades, beleza? C. Converse com os colegas sobre como as conclusões obtidas no item anterior podem garantir que a raiz quadrada de 4.982, né, é um número natural. Então, veja só, gente, olhando a tabela, né, veja que não é possível, né? Por que não é possível? Porque eu não tenho, né, nenhum número com final que tenha 2 no final que tenha a raiz quadrada exata, certo? Não tenho nenhum número dentro de uma raiz, aonde eu tiro a raiz quadrada, que tem um final 2 que vai dar exato, ok? Eu vou ter aqui, ó, raiz quadrada 16, 25, 36, 49, 64 e 81, tá? Então eu não vou ter aí nenhum número composto aí com 2 no final que tenha a raiz quadrada. Então, não, ok? Dedicado, ainda conversando com seus colegas, verifique se é possível afirmar com certeza que raiz quadrada de 2.526 é um número natural, apenas observando o algarismo das unidades? Também não, gente. Por que os algarismos das unidades? Né? Aqui eu tenho 6, né? Porém eu tenho 16 aqui acompanhando ele, 1, tá? Aqui eu vou ter 26, eu não tenho nenhum número no final 26 que possa tirar a raiz quadrada, tá? Então não é possível, tá? Então não é possível. Ok? Os resultados obtidos na tabela são chamados de quadrados perfeitos, sendo os 10 primeiros quadrados perfeitos. Recebe esse nome pelo fato de associarem a figura que compõe quadrados, como foi mostrado no texto teórico. Podemos também associar a formação de quadrados a partir de pontos, da seguinte forma, né? Então, um pontinho, né? Vou ter 4 pontinho 4, 9 pontinho 9, 16 pontinho 16 aqui, tá? Os números de pontos que formam na malha quadriculada é dado embaixo de cada um das quatro figuras, né? Nesse caso, a sequência é 1, 4, 9, 16 e assim sucessivamente. Forma um exemplo de sequência numérica conhecido como números figurados. Seguindo a ordem em que as cores estão marcadas nas figuras, complete a lacuna seguinte, né? Então, 1 ao quadrado é 1, tá? Que é o próprio 1. 2 ao quadrado é 4, né? Indo para a figura, o 4 eu vou ter uma bolinha
azul e 3 vermelhas, né? Então, vou ter uma bolinha azul e 3 vermelhas. O 9, eu vou ter uma bolinha azul, 3 vermelhas e 5 verdes, né? E o 16, eu vou ter uma bolinha azul, 3 vermelhas, 5 verdes e 7 roxas, ok? 7. Então, vai ficar 7 mais 5 mais 3 mais 1 vai dar 16 também, tá? Se você completou corretamente as lacunas, poderá perceber que um quadrado perfeito pode ser formado pela adição de números ímpares consecutivos a partir de 1. Então, um quadrado perfeito, gente, você basta adicionar números ímpares, que vai dar um quadrado perfeito, ok? Assim, né, tem uma questão 3. Indique uma sequência de números ímpares que, adicionados, resultam em uma malha quadriculada de 64 pontos, semelhante ao que foi mostrado na figura anterior. Depois, responda o que se pede, né? Então, eu tenho que somar vários números ímpares para dar 64. Então, os números que eu vou somar ímpares para dar 64, gente, vai de 1 a 15, tá? Somente ímpares. Então, é 1 mais 3 mais 5 mais 7. Deixa eu corrigir aqui o 7, né? Esse mais que não ficou legal. Ficou meio aí desfigurado, né? Então, mais 7, mais 9, mais 11, mais 13, mais 15, né? Somando todos aí vai dar 64. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Letra A. Quantos números ímpares foram adicionados na soma anterior, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, veja que interessante. Foram 8 números, né? 8 números. Ok? Então, é a mesma coisa como fosse 8 vezes 8 para dar 64, né? Bem interessante. B. Quantos pontos serão dados em cada lado da malha quadriculada, né? Então, se é 8, né? Vão ser 8 pontos. Ok? Para dar 64, que é um quadrado, 8 vezes 8 é 64. Então, 8 pontos. Ok? Próxima questão, a número 4, né? Vamos lá para a questão número 4. Questão 4. Considere a seguinte expressão, né? Então, temos aí 2 mais 3 vezes raiz quadrada de 64 mais 2 vezes 4, né? O valor numérico que se obtém resolvendo a é, né? Então, passo a passo. 2 mais 3 vezes raiz quadrada de 64 é 8, mais 2 vezes 4, 8. Então, 2 mais 3 vezes 8, 24, né? Mais 8. Então, 2 mais 24, 26. 26 mais 8 vai dar 34, ok? Então, a resposta aí é letra A. Beleza? 5. Quais números naturais são maiores que 25 e menores que 100, né? Então, números naturais maiores que raiz quadrada de 25 e menores que raiz quadrada de 100. Então, o raiz quadrada de 25, tá? É igual a 5. E raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então, maiores que 5 é 6, 7, né? 8. Menores que 10, 9. Então, vai ter 9, né? Então, maiores que 5, menores que 10. Então, 6, 7, 8 e 9. 6, né? E última questão, tem uma A, B, C e D. São expressões numéricas, né? Então, o número 6. Resolva as expressões com atenção, escrevendo todos os passos do cálculo, né? Então, a letra A, nós temos ali 4 mais 2, que multiplica, entre parênteses, 8 menos raiz quadrada de 16, mais 2 vezes raiz quadrada de 81. Então, passo a passo, né? Então, vai ficar 4 mais 2, abre vezes, né? Abre parênteses, 8 menos raiz quadrada de 16 é 4, fecha parênteses, mais 2 vezes raiz quadrada de 81 é 9. Então, vai ficar 4 mais 2 vezes 8 menos 4 é 4, mais 2 vezes 9, 18, né? Então, vai ficar 4 mais 2 vezes 4 é 8, mais 18. Então, 4 mais 8 é 12, 12 com 18, 30, né? 30, ok? Vamos lá para a letra B. Então, a letra B nós temos aqui 50, né? Menos 3 vezes raiz quadrada, entre parênteses, raiz quadrada de 100, menos raiz quadrada de 25.
Então, no passo a passo, vai ficar 50 menos 3, abre parênteses, raiz quadrada de 100 é 10, raiz quadrada de 25 é 5, fecha parênteses. Então, vai ficar 50 menos 3 vezes 10 menos 5 é 5. Então, 50 menos 3 vezes 5, 15, né? Então, 50 menos 15 é 35, ok? Letra C. Nós temos aí raiz quadrada de 48 dividido colchete, raiz quadrada de 121 menos 2 vezes parêntese, 10 menos 2 vezes raiz quadrada de 9, fecha parêntese e fecha colchete, né? Então, passo a passo, 48 dividido colchete, raiz quadrada de 121, 11 menos 2 vezes parêntese, 10 menos 2 vezes raiz quadrada de 9 é 3. Fecha parênteses, fecha colchete. Então, 48 dividido colchete, né? Abre colchete, 11 menos 2 vezes, abre parêntese, 10 menos 2 vezes 3, 6. Fecha colchete, fecha parênteses, colchete, né? Então, 48 dividido, abre colchete, 11 menos 2 vezes 10 menos 6, 4, né? Eliminou parênteses, agora fecha colchete. Então, 48 dividido por colchete, 11 menos 2 vezes 4, 8, fecha colchete. Então, 48 dividido 11 menos 8 vai dar 3. 48 dividido por 3, 16, ok? Então, essa é a resposta, a letra C. A letra D e última. Então, vai ficar 5 vezes, abre chaves, raiz quadrada de 36 mais 10 dividido por, abre colchete, 6 menos, abre parênteses, raiz quadrada de 9 menos raiz quadrada de 4, fecha parênteses, colchete e chaves, né? Então, vai ficar 5 vezes chaves, raiz quadrada de 36 é 6, mais 10, dividido por, abre colchete, 6 menos parêntese, raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 4 é 2, fecha chaves, fecha colchete e fecha parêntese, colchete e chaves, tá? Falei errado, ok? Então, vai ficar 5 vezes, abre chaves, 6 mais 10 dividido, abre colchete, 6 menos, né? 3 menos 2, 1, tá? Fecha colchete e fecha chave, né? A gente eliminou o parêntese. Então, vai ficar 5 vezes chaves, 6 mais 10, dividido, né? 6 menos 1, 5. Eliminou colchete, né? Então, fecha chaves. Então, vai ficar 5 vezes, abre chaves, 6 mais 10 dividido por 5 é 2, né? Fecha chaves. Então, vai ficar 5 vezes 6 mais 2, 8, né? 8 vezes 5 vai dar 40. Então, a gente chega aí na resposta que a gente está procurando, ok? Tem que ter bastante atenção, né, gente, na hora que for fazer a multiplicação, divisão, né? Subtração aí dentro das expressões para não fazer errado, né? Tá? Acontece a gente errar aí, a gente não prestar atenção, ok? Beleza? Bom, gente, a nossa aula de hoje é isso e até o nosso próximo vídeo.